Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, a gente tem falado muito sobre o lugar de privilégio dos homens, né? Em especial dos homens brancos, héteros, cis e por aí vai. O que falta para os homens entenderem ou perceberem que as masculinidades estão relacionadas a muitos dos problemas sociais que a gente vem debatendo e discutindo aqui no Masculina e em vários outros lugares da sociedade, de danos físicos, emocionais e psíquicos a agente de violência contra si mesmo e aos outros. Qual que seria o privilégio, o benefício de sustentar essa posição tão pesada? Então, quando a gente está falando de privilégio, é importante a gente pensar que a gente fala de um grupo pequeno, né? Porque se você vai olhar do ponto de vista educacional, quem tem acesso à educação ainda é um percentual muito pequeno da sociedade brasileira. Quando você fala, por exemplo, do domínio de uma segunda língua, são pouquíssimas pessoas que têm um domínio de uma segunda língua. E tudo isso diz respeito a privilégios que são exercidos historicamente. Quando você fala de masculinidade, você fala de um lugar de privilégio, que é um lugar em que você sempre foi o centro. Em que você sempre foi o centro em detrimento da outra, do outro, das mulheres e daqueles que são, que exercem marcadores de dissidências sexuais e assim por diante. Então, para que a gente possa avançar, você precisa romper. Para você romper, você precisa mexer no privilégio. Para você mexer no privilégio, você precisa tratar, por exemplo, do ponto de vista racial, como se dão as políticas públicas de reparação histórica. Como é que você vai fazer, por exemplo, para que mulheres acessem o mercado de trabalho, e mais do que isso, elas acessem o mercado de trabalho, mas elas alcem a determinados postos de poder, dentro das empresas, cargos de chefia, de gerência e assim por diante. É mexer nesses lugares que vai fazer com que você, de fato, esteja fazendo o quê? Mexendo com os privilégios. Porque o privilégio, quando a gente está falando de privilégio, a gente está falando de estruturas muito bem alicerçadas que fizeram com que os homens fossem se apropriando desses espaços. E mexer nessas estruturas significa tirar a garrinha dos homens que estão ali. Fazer, não, nós precisamos dividir. Nós precisamos dividir, em termos políticos, tudo aquilo que eu tive para que mulheres, pessoas negras, LGBTs e assim por diante também tenham. Quando você fala de privilégios, a gente está falando de uma estrutura de poder. E uma estrutura de poder, ela não vai se dar só quando você diz assim, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. Não, elas ingressaram no mercado de trabalho, mas elas vão ter o mesmo salário. Elas ingressaram no mercado de trabalho, mas para exercer funções iguais às dos homens, elas precisam ter o mesmo salário. Elas precisam ter as mesmas condições de acesso. E você não dá acesso do dia para a noite quando, historicamente, você negou esse acesso, porque é uma desvantagem desses grupos para chegar até aí. Que são temas caros, porque a gente sempre viveu sobre o mito da democracia racial, a gente sempre viveu sobre o mito da igualdade sexual, a gente sempre viveu sobre o mito da igualdade de direitos, quando, na verdade, o que aconteceu é que os direitos foram depositados para um e os outros foram sendo alijados. O que a gente precisa fazer é reconstituir as políticas de aliança para que a gente entenda o direito que as diferenças têm de exercer esses lugares historicamente foram ocupados por homens brancos e cis-héteros. E perceber o preço de manter essa estrutura que foi criada não por você, que veio antes de você e talvez não faça mais sentido, né? Assim como muitas estruturas da história da humanidade desapareceram por não fazer mais sentido, né? Exatamente. Tem uma coisa que é muito importante que você disse. Quando você diz assim, você precisa perceber historicamente como esses privilégios deu, porque você pode dizer, e aliás, isso é muito terra comum, né? Quando você diz assim, mas eu não sou machista, eu não sou racista, eu tenho amigos, eu divido espaços e assim por diante. A questão é que você não é racista, mas se você continua usufruindo de uma estrutura de privilégio histórica, você está manifestando, você está sendo conivente com o racismo. Porque você pode dizer que não é, mas você está se beneficiando de uma estrutura que é. Você pode dizer, mas eu não criei o racismo, eu não criei o heteroterrorismo, eu não criei o machismo, mas você acaba se beneficiando dela quando você vai sem dar lugar e oportunidade para o outro. É preciso que a gente tire o pensamento de que negros falam só de negros ou sobre racismo, de que mulheres falam só sobre mulheres ou feminismo,
E é preciso dar voz para que essas pessoas possam falar de todo e qualquer tema. Temas, por exemplo, que foram negados durante a história para eles. Então, se você não faz isso, você está se beneficiando de uma estrutura que é uma estrutura de privilégios. E você está automaticamente exercendo o seu privilégio sobre a outra pessoa.